Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa segunda lição, da nossa revista de adulto desse terceiro trimestre 2023. Essa nossa revista que está falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o título da nossa segunda lição é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. A Igreja de Cristo e o Império do Mal, falando sobre essas ideologias, essas sutilezas que têm invadido a Igreja de Cristo nesses últimos tempos, e a Igreja precisa estar alerta e atenta contra estas sutilezas que têm tentado desvirtuar o povo de Deus da sã doutrina. E hoje vamos falar um pouquinho, trazer uma reflexão a respeito da doutrina bíblica do pecado, nossa segunda lição deste terceiro trimestre 2023. O nosso textuário está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nossa verdade prática vai dizer que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Os objetivos desta nossa lição: expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências da normalização do pecado. Consequências estas que têm invadido a sociedade, muitos templos, muitas igrejas, muitos ministérios têm se deixado levar por essas ideologias, e o apóstolo Paulo já escreveu a Timóteo ele ter atenção, cuidado com essas ideologias, com esses ensinamentos que tentavam distorcer a verdade do Evangelho. O nosso texto bíblico em classe está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos do 10, do 9 ao 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes ou dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua o tratam enganosamente, peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo saiba, seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei, conhecendo a lei, vem o conhecimento do pecado. Então, nesta nossa lição, nós vamos exortar a questão de não perdermos de vista a doutrina bíblica do pecado. Jamais devemos negligenciar essa doutrina bíblica do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Nossa regeneração, nossa justificação só vem através de Jesus Cristo. E fora de Jesus, não há como o homem ser regenerado, ser restaurado. Só em Cristo Jesus. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração do homem ao erro. O homem pecou, deixou de dar ouvido ao seu Criador para dar ouvido a uma voz estranha, e as consequências vieram sobre toda a humanidade. A regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Sem Jesus, não há como o homem ser transformado. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares, em muitas denominações, em muitas igrejas. Então, hoje vamos estudar o perigo dessas teologias modernas que tentam desvirtuar o povo de Deus da sã doutrina. A Bíblia Sagrada, ela é nosso único manual de regra, de fé, de prática. Saiu da Bíblia, está se enveredando por heresias. Então, o pecado iniciou ali no Éden. O diabo, Satanás, não foi diretamente a Adão. Deus havia dito a Adão que no dia em que ele comesse da árvore ali do conhecimento e do bem e do mal, ele viria a morrer. O diabo, sabendo disto, não foi diretamente a Adão, ele foi a Eva. Eva comeu do fruto e o diabo tirou o corpo fora, deixou que Eva levasse até Adão. Adão deu ouvido a Eva e no momento em que Adão provou do fruto, o pecado entrou no mundo, a desobediência e as consequências da rebelião do homem contra a orientação do seu Criador, do seu Deus. A partir daí, toda a humanidade, que somos descendentes de Adão, vieram com o DNA do pecado em suas veias. Então, Paulo vai dizer, todos pecaram e destituídos, separados de Deus ficaram. O preço para essa restauração foi necessário que o Filho de Deus morresse, para que o homem voltasse a ter este relacionamento com Deus que foi perdido lá no Éden com o pecado de Adão. Então, todos, independente de quem seja, se não aceitar Jesus Cristo, já está condenado. O apóstolo João, no Evangelho que leva o seu nome, capítulo 3, versículo 21, relata ali quando Jesus está conversando com Nicodemos, um mestre da lei. Jesus vai dizer que todos estão condenados, ou seja, Deus, João 3,16, Deus amou a humanidade de uma maneira tão intensa, tão profunda, que deu seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha esta vida eterna. E no 21 vai dizer que quem não crê em Jesus já está condenado. Não é que esta pessoa seja uma pessoa má, mas se ela não crê em Jesus, ela já está se autocondenando. Por quê? Porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, se não crê em Cristo, se não crê em Jesus, já está se autocondenando, porque Jesus é o único caminho, é a única porta. Nosso primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição de pecado. Dentre os termos de pecado, nós temos a palavra hebraica chatá, que quer dizer errar o alvo, não só errar o alvo, mas acertar o alvo errado. E temos a correspondente dessa palavra hebraica, que é a palavra grega
hamartia, que quer dizer erro moral. Então, a Bíblia vai definir pecado como a transgressão da lei de Deus. A transgressão da lei de Deus. O homem peca contra Deus, contra si próprio e contra o próximo. Obviamente que quando o homem está pecando contra si próprio e contra o próximo, também está pecando contra Deus. A palavra, essa transgressão contra a lei, contra Deus, ela abrange não apenas errar o alvo, mas acertar o alvo errado. Deixou de acertar o alvo certo, errou e vai e acerta o alvo errado. Ou seja, trata da rebelião, da desobediência contra Deus e contra a sua palavra. Nós temos ali em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o que levou o rei Saul a perder o trono de Israel foi a desobediência. A desobediência à palavra de Deus. Deus havia falado através do profeta Samuel que ele deveria exterminar o rei, ali dos amalequitas, o rei, os animais, tudo. Mas Saul achou por bem pegar o melhor do boi, das ovelhas e deixar o rei vivo. Quando Deus disse que deveria literalmente exterminar aquela nação. Então Deus não tem prazer em sacrifícios que não venham acompanhados da obediência. Primeiro vem a obediência, depois faz o sacrifício. Então, quando o homem erra, desobedece, negligencia, está pecando contra Deus e há consequências, né? O pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o a pecar contra ele, contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. Quando pecamos, estamos desobedecendo a Deus e Deus abomina a desobediência. Deus abomina o pecado. O que levou Adão a ser expulso do Éden foi a desobediência. A desobediência levou ao pecado. E o pecado levou à morte física e, se não houver arrependimento através de Cristo, à morte espiritual, né? Adão não morria, Adão vivia eternamente. Adão não morreria nunca se não desobedecesse a Deus, né? O pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Nascer de novo, como Jesus falando com Nicodemos ali registrado em João, Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículos do 3 ali a seguir. Jesus, aquele mestre da lei, Nicodemos, foi ter com Jesus para saber mais a respeito do reino de Deus. A universalidade do pecado. O pecado do ser humano foi criado, o ser humano foi criado em um estado de inocência, sem pecado e perfeito, sem morrer. Literalmente a consciência limpa, pura, perfeita. Mas Adão resolveu obedecer ou desobedecer a Deus, obedecer ali a sua esposa que já havia sido enganada pela serpente, né? O homem foi criado inocente, sem pecado, perfeito e dotado do livre arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 vem nos clarear mais a respeito desse livre arbítrio. Deus não fez o homem, a humanidade, como um robô, sem consciência, sem ter a liberdade de tomar suas decisões. Esta liberdade levou Adão a tomar uma decisão equivocada, né? O primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade, porque todos são descendentes de Adão. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, como está registrado em Romanos, capítulo 5, versículo 12. A partir desta queda, todos nós nascemos em pecado. Davi vai dizer no Salmo 51, verso 5, que em pecado fui formado. Né? Mesmo desde no ventre, nós já nascemos com este DNA, com essa tendência
Nós somos gerados com este DNA, com esta tendência em nossa carne, às coisas contrárias à vontade de Deus, voltado para o pecado. Quando chegamos à idade da consciência, já somos tendenciosos para o erro. Por isso é necessário aceitarmos, confessarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e sermos transformados, regenerados, né? Trazidos de volta a esta comunhão com Deus, que foi perdida lá no Éden. Obviamente que pecamos ainda, mesmo com Cristo Jesus, pecamos ainda. Todos os dias pecamos, até inconsciente. Por isso é necessário sermos renovados, santificados dia após dia. Nossa natureza tende a pecar, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, né? O pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o nosso socorro, Jesus é a nossa esperança. Aceitamos a Jesus hoje, imediatamente somos perdoados, regenerados, santificados. Mas, a partir daí, nossa santificação, nosso processo de santificação tem que ser dia após dia, constantemente nos santificando em Cristo Jesus. E a corrupção, o pecado, abrangiu toda a raça humana, toda a humanidade. E caiu por causa do pecado, né? Então, não foi uns pecaram e outros não. Todos estávamos debaixo da maldição da lei, do pecado. Por isso foi necessário a morte do Senhor Jesus Cristo, pagar o preço para nos resgatar. É o estado de corrupção total, mental, moral e espiritual da natureza humana. Todos, literalmente todos. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o erro é resultado desse pecado, dessa inerência ao homem tender-se a pecar, né? Por causa da queda de Adão, todas as áreas do ser humano foram corrompidas, e essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Sem essa ajuda divina, ninguém poderia ser transformado. É o Espírito Santo que nos convence de que precisamos de Cristo. E mesmo assim, muitos ainda resistem, ainda rejeitam, ainda diz não. Por nós mesmos, nós não tínhamos a nenhuma condição de voltar-se para Deus. É o Espírito Santo que nos convence do nosso estado, que nos faz lembrar de que precisamos ser restaurados, que Jesus é o único caminho. Por isso, quando alguém prega, dá um folheto, ministra, ensina, evangeliza, a palavra de Deus vai entrando naquele coração. Aí vem outro dia, dá um folheto, diz uma palavra, o Espírito Santo vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Porque se fôssemos por nós mesmos para nós tomarmos a decisão de ir até Deus, nunca iríamos. Nunca iríamos. Quando Adão pecou, tudo bem, Adão foi expulso do Éden por causa da desobediência do pecado, mas Deus não deu as costas para o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo, e que nos levaria de volta para Deus. Então, o Espírito Santo é quem nos convence do nosso estado, de que precisamos de arrependimento. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
né? Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade de crer, arrepender-se e ser salvo. Então, desta forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço nosso, mas é um dom gratuito, divino, ofertado a todos nós. Veja Romanos capítulo 6, versículo 23, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, partiu de Deus nos resgatar, enviar seu Filho, porque se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. O ensino bíblico da natureza do pecado, a universalidade do pecado abrangeu toda a raça humana e a corrupção foi total, tanto moralmente, espiritualmente, mentalmente. Todos, sem Deus, estão condenados ao pecado. É porque somos maus? Não, porque Jesus é a única porta, Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade que liberta. Logo, se negligenciamos, se não acreditamos, se não queremos, se não aceitamos a verdade do Evangelho, já estamos nos condenando, porque Jesus é a única porta. Esse sistema, essas ideologias pós-moderna, pós-verdade, infelizmente tem levado a humanidade ao inferno, porque tentam distorcer, contradizer, relativizar a verdade do Evangelho. E a palavra de Deus é a única que liberta. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Nosso segundo tópico, as teologias modernas. A teologia do pecado social. Essa teologia do pecado social é um assunto bem abrangente que requer que você, que você estudemos mais, pesquisemos mais sobre ela. Mas aqui na nossa lição vem trazer apenas um foco bem sucinto para dar sequência ao conteúdo aqui da nossa lição. A tese do pecado social remota aos concílios católicos realizados ali na Colômbia, em Medellín, em 1968 e mais recente, em 1979, em Puebla, no México. Esta teologia do pecado social defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, como a pobreza, a injustiça social, as desigualdades. Desta maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, ou seja, negando a verdade do Evangelho. Vai dizer que a redenção do pecado não se restringe no aspecto espiritual, sendo preciso tratar apenas das questões sociais. Ou seja, para esta teologia socialista, o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Ou seja, resolver o problema da pobreza, da injustiça social, da desigualdade, resolver o problema do pecado. Olha que absurdo. Que absurdo. Resolver as questões de ordem social é visto como solução para os problemas do pecado. E essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito da pecaminosidade da humanidade. Teologia do pecado social remete aos ensinos do socialista alemão Karl Marx, A teologia da libertação, esta definição tem afinidade com as ideologias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar os oprimidos das estruturas opressoras da sociedade, corroborando com Karl Marx, o peruano Gustavo Gutierrez, o brasileiro Leonardo Porfos, e para estes o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas nenhumas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Ou seja, joga os ensinos bíblicos cristocêntricos para o lado. Ou seja, não precisamos da Bíblia.
É isso que está dizendo. Se resolver o problema social, desigualdade, fome, injustiças, resolver o problema do pecado. O homem deixa de ser um ser que não precisa de Deus, não precisa dos ensinamentos da Bíblia. Então, ensinamentos ideológicos contrários à palavra de Deus. Desse impulso, dessas ideologias, surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, como a transexualidade, a homossexualidade e tantos outros. Ou seja, esses ensinamentos progressistas que tentam e querem relativizar a Bíblia Sagrada. E uma dessas vertentes dessa teologia da libertação é o chamado teologia da missão integral, ou seja, o grande impacto dessas influências é que a fé cristã passa a ser reduzida à militância política, socialista, marxista, né? As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho. Transformam o Evangelho de Cristo em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Ou seja, a ideia central é tirar Jesus, é colocar o homem no centro. Quando prega que, resolvendo a questão a questão da pobreza, da injustiça social, da desigualdade, está dizendo que não precisamos de Cristo. O homem, por si só, consegue resolver o problema da desigualdade, os problemas sociais no mundo. Bom, colocando a palavra de Deus de lado e colocando o homem no centro. O egocentrismo, o antropocentrismo no centro. E toda vez que o homem se coloca no centro, tragédias acontecem, porque tentam tirar Jesus da sua vida. E não tem para onde corrermos. Ou está com Cristo, ou está sem Cristo. E tem também o chamado liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina, também pautada aí nesse marxista, Karl Marx, nesses ensinamentos, onde tentam negar o espiritual, o sobrenatural. A ideia é sempre colocar o homem como centro de tudo. Como resultado desse liberalismo teológico, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras é negligenciada, é questionada. Os milagres sobrenaturais são considerados coisas de mitologias. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Ou seja, aquilo que vai contrário à minha ideia, ao meu pensamento, à minha verdade, é negligenciado, não serve. É a chamada ressignificação, né? A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser ressignificada, precisa ser atualizada. Daí surgem as heresias. O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Pedro, na sua epístola, vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, quando tiramos do contexto a palavra de Deus e aplicamos a nossa verdade, aquilo que achamos que é verdade, estamos nos enveredando por heresias, por ensinamentos contrários à palavra de Deus. E o resultado é estas ideologias contrárias às verdades do Evangelho de Cristo.
né? Ou seja, considera milagres, o mundo espiritual, a verdade do Evangelho, como sem sentido, como sem valor. O que vale é a razão. As doutrinas são interpretadas, ressignificadas e tentam desacreditar a verdade do Evangelho. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, de conversão de pecados, de mudança de caráter, por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelos paradigmas do marxismo, né? O pecado é relativizado, o ecumenismo religioso, né? É tentar equiparar tudo, é propagado, e toda experiência espiritual é considerada válida. Não existe uma religião única, não existe um Deus único. Tudo pode ser um Deus. O homem pode ser um Deus, a natureza pode ser um Deus, a terra pode ser, a mãe terra pode ser um Deus, o universo pode ser um Deus. Tudo pode ser um Deus. Esse ensino socialista, essas ideologias liberalistas, progressistas, tenta descaracterizar a verdade do Evangelho. Ou seja, o ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na verdade infalível, que é a palavra de Deus. E nosso terceiro tópico, a normalização do pecado. Tudo deixa de ser pecado. Tudo deixa de ser pecado, né? É a chamada crise ética e moral, ou seja, os valores que regulam a conduta de uma pessoa, os valores que regulam a conduta de uma pessoa é denominado de ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Daí a frase que falamos, uma pessoa moralmente ética, né? Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter do cristão. Porém, o conceito deturpado e relativista do pecado, que hoje é pregado, resulta em um desvio e falha de caráter. Nós vemos lá o conceito de pecado, né? Pecado é errar o alvo. A palavra grega hebraica é chatá, quer dizer errar o alvo. E a sua correspondente grega, a hamártia, quer dizer erro moral, errar o alvo, né? Então, a desobediência aos princípios bíblicos vai refletir o caráter de um cristão. O conceito deturpado e relativista do pecado resulta nesse desvio de caráter, desvio moral, desvio da verdade, né? A sociedade deixa de ser eticamente sólida quando deturpa as verdades do Evangelho, deixa de ser moralmente sólida, eticamente sólida, e se torna moralmente desajustada. O que é que nós vemos hoje na nossa sociedade? Tudo fora do controle, tudo de cabeça para baixo. E acha que o mundo vai melhorar? Só tende a piorar, né? Dessa crise de integridade irrompe as ações incompatíveis com a fé cristã, com a fé bíblica. É os chamados sistemas progressistas que violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados. A imoralidade sexual, aborto, uso de drogas, eutanásia, tudo passa a ser aceito. Tudo passa a ser aceito. Tudo passa a ser algo normal. Tirar a vida de uma pessoa, destruir o próprio corpo. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Isto é o que se prega, o que se ensina. E a humanidade vai para onde? Deste jeito, né? A imoralidade sexual, a deturpação da doutrina do pecado, favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o próprio corpo, se banaliza o sexo pré-conjugal, que a Bíblia vai chamar de fornicação,
extraconjugal, que a Bíblia vai falar de adultério, normaliza-se a homossexualidade, tudo hoje é aceito como normal, né? Então, a doutrina da castidade é vista como opressora. Se alguém hoje guarda a sua pureza, é taxado como uma pessoa antiquada, uma pessoa ultrapassada. É isto que esta sociedade corrompida prega, anuncia. Quem guarda os valores, os princípios bíblicos, está fora do padrão. Mas é para estar, porque nós não somos do mundo. Nós não somos daqui. Nós somos transformados. Por isso que o mundo não nos entende. Por isso que somos perseguidos. Porque a palavra de Deus confronta. Quando o homem está no centro, ele não aceita a verdade do Evangelho, né? Ele não aceita o pecado, é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. É isto que essa sociedade pós-moderna, essa pós-verdade, essa relativização das verdades prega, anuncia, né? E também tem a dessacralização da vida. Algo, dessacralização é algo que deixou de ser inviolável, né? As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem em Deus, divina, né? A vida inviolável deve ser valorizada. A vida deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. É templo do Espírito Santo. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propaga-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo. Eu faço do corpo o que bem entender. Eu dito minhas regras. É isso que anuncia esse secularismo, né? Autonomia incondicional do próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. É o chamado meu corpo, minhas regras. É proibido proibir, né? Reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir, abortar, cometer suicídio, cometer eutanásia. Tudo é permitido. Não tem mais controle de nada. Cada um faz o que bem entender. Aquilo que eu acho que é verdade para mim é o que vale. Não existe limites, não existe regras, não existe controle. É esta sociedade que queremos para nossos filhos? Como será a geração futura com esse descontrole, com essa falta de pudor? Onde iremos parar, né? O corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do próprio Criador. O homem querendo ser o centro, querendo ser Deus. Esquece-se de Deus e vive de qualquer maneira, sem lembrar e ignorando. Esta é a verdade, ignorando que as consequências virão e um dia teremos que prestar contas dos nossos atos. Ninguém escapará de comparecer diante de Deus. Ainda que o homem tente relativizar, achar que tudo é normal, a palavra de Deus, ela cumprir-se-á. E um dia teremos que prestar contas ao autor da vida. A Bíblia, ela não muda. Pode passar a terra, o céu, mas a palavra de Deus não muda. Porque ela é a verdade. Deus é a verdade. Se a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a verdade.
Deus te abençoe.